Olá, gente linda! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de numerologia, Vivência Numérica do Ser. E estamos hoje na aula 23, terminando hoje todos os números kármicos, e a gente está aqui para aprender sobre o número 19/1. Vem comigo! Gente, o número 19/1 é o nosso último número kármico. E só relembrando, né, gente? O número kármico, ele tem essa grafia de um decimal barra um unitário, né? Por quê? Porque a gente está trabalhando com um unitário. Para todos os tipos de cálculo, nós usaremos somente o número unitário, mas ele está vindo de uma soma de um decimal. E esse decimal que é o número kármico. Então, a gente utiliza os números kármicos somente para interpretação. Nunca utilizamos números kármicos para cálculo. A gente vai utilizar sempre o unitário para cálculo. E o número kármico, ele aparece que eu gosto até chamar ele de número de superação em vez de karma, porque todo mundo, né, fala karma, nossa, o que é isso, coisa e tal. É uma situação que a gente precisa superar na nossa vida. É um bug no nosso sistema, é um trauma, é alguma coisa que está dentro de nós que nós precisamos modificar. E se esse número estiver aparecendo no número da sua personalidade ou no número da sua missão de vida, isso indica que é uma programação de vida que você nasceu para fazer essa transformação. Então vai ser agora, ou pelo amor ou pela dor, você vai ter que dar uma virada nessa chave, né? Modificando o quê? O teu entendimento da vida e transformando aquelas situações de dor. Então, mais uma vez eu digo, karma não foi feito para sofrer, karma foi feito para a gente deixar de sofrer. Então, se você tem sofrimento em alguma coisa, né? É porque minha mãe é meu karma, meu pai, meu marido, meu irmão, minha tia, minha avó, meu chefe. Gente, é para deixar de sofrer. Então, o que você vai poder fazer para deixar de sofrer? Não é para sentar no sofá e falar, ai, gente, é assim mesmo. Tá doendo, né? Mas é assim. Não, gente, a gente precisa modificar tudo isso. Então, números kármicos foram feitos para a gente se superar, resolver nossas questões internas e transformar esse sofrimento em uma situação confortável. Em qualquer situação, gente, seja ela qual for, para a gente transmutar, para a gente superar, precisa o quê? De compreensão, de entendimento, de aceitação, né, de perdão. Por quê? Porque através da consciência você pode evoluir com menos dor, né? Em vez de ter que aprender na porrada, né? Porque quando tem número kármico, ó, bora que a gente tem que fazer isso agora. Então, ou pelo amor ou pela dor. E não precisa ser pela dor. Pode ser pela consciência, pelo esforço, pela dedicação, pela autotransformação, né? Então, é essa a proposta da gente compreender os números kármicos e ele é muito específico, né, gente? Eu falo que eu gosto dos números kármicos, em termos de interpretação, ele é muito, muito específico. Ele indica exatamente o que a gente precisa fazer para se superar, para se elevar, né, para dar conta desse número de superação. Então, a gente já viu o número 13/4, né? Por quê? Porque o 4, a gente está falando do número unitário que está no negativo das situações, vindo de uma soma 13. 1 mais 3 igual a 4. Vimos o 14/5, 1 mais 4 igual a 5. Então, é 14/5. O 16/7, que é 1 mais 6 igual a 7,
né? Por isso é 16/7. E o último, que é 19/1, porque 1 mais 9 dá 10, e se você reduzir 1 mais 0 vai dar 1. Então, o unitário do número 1, ele vindo de uma soma 19, vai passar pelo 10, mas ele tem também essa soma 19. Então, é esse número que a gente vai olhar com carinho, com atenção, porque é aí que a gente vai precisar de superações, certo? Então, um número kármico, além disso, ele tem características próprias. Para você superar, você tem que ir para as características do unitário. E aqui no 19/1, a gente tem que ir para as características da individualidade, que é do número 1. Se você não assistiu a aula do número 1, volta lá no começo do curso, tem a aula inteira do número 1, onde você vai aprender, vai entender tudo direitinho sobre os processos do número 1, né? Indo para o lado positivo. E aqui a gente vai compreender quais são as questões negativas que você precisa superar para você entrar no positivo da sua individualidade. Que o número 1 vai tratar o quê? De você, da sua individualidade. Então, o 19, ele é um número considerado kármico, né? Segundo Pitágoras, mas eu demorei muito tempo para compreender o 19. E ele é considerado um número kármico, um número de superação, e isso, se fosse eu, né, eu não consideraria um número kármico, porque eu acho que dos números kármicos, ele é o mais incompreendido, né? O 19, ele traz a questão da luz, tá? Se a gente olhar os arcanos do tarô, o arcano do tarô, que é o 19, é o Sol. E o Sol, ele traz a luz, ele ilumina, ele mostra, né? E eu ficava assim, intrigada, né? Falei, meu Deus do céu, como é que pode ser um número kármico se também no tarô é o número da luz, né? E eu demorei muito tempo para compreender exatamente esse processo, porque, na verdade, a luz ela é enviada para onde, gente? A luz é enviada para onde tem escuridão. Então, muitas vezes, quem tem o número 19/1, ele é colocado em situações muito sombrias, em situações muito escuras, porque é ele que vai levar a luz. E o que é luz, gente? Luz é discernimento, luz é clareza, né? Todo mundo fala, ai, paz e luz, eu tô te enviando luz. O que é isso? Né? Não sou lâmpada? Então, a gente tem que entender o que é as coisas. Luz é discernimento, luz é clareza, luz é você enxergar a realidade, tá? E a realidade é dura, nua e crua. Então, é não se iludir, é você olhar para a coisa, entender o que você está vendo, em vez de ficar imaginando aquilo que está na tua cabeça e você querer que a realidade seja aquilo que você imaginou que ela fosse, né? Então, enxergar, ter clareza, ter luz, é você ter esse discernimento. E muitas vezes a gente se depara com situações na vida muito sombrias, muito difíceis da gente enxergar, mas de alguma forma enxergar a verdade não é fácil. Muitas vezes a gente vai enxergar coisas de pessoas que a gente ama, a gente vai enxergar coisas de situações que a gente gosta, que a gente está apegado, que a gente está acostumado. A gente vai enxergar situações, muitas vezes a gente é colocado em situações ali para a gente compreender as coisas. E no primeiro momento, quando você enxerga alguma coisa, quando você vê a verdade, qual é o processo natural, gente? É a negação. O primeiro passo é a negação. Descobri que eu tenho um câncer. Primeiro passo, negação. Não, isso não pode ser. Vamos fazer outro exame, vou procurar outro médico, né? Então, a negação também faz parte do 19, tá? Esse primeiro impulso. Depois ele enxerga, ele vê
Ele vê a realidade e a partir desse momento que ele aceita, que ele vê a realidade, que ele vai poder fazer alguma coisa, tá? Mas isso não necessariamente indica que ele vai conseguir mostrar essa realidade para as pessoas. Ele chega mostrando, olha, gente, é isso aqui é assim, assim, assado. E aí todo mundo, não, imagina, não pode ser, e porrada no 19, né? Então, quando a gente fala de verdade, de realidade, a coisa complica um pouquinho. Mas é exatamente por isso que o 19 ele é um número kármico, porque ele muitas vezes é colocado em situações bem trágicas, bem difíceis, porque somente ele teria a luz suficiente para enxergar. Ou então, dependendo da numerologia, a pessoa precisa enxergar para mudar os seus padrões, para mudar de vida, né? Senão, ela vai continuar ali no mesmo jeito, da mesma forma, sem se mudar, né? E aí a gente precisa entender tudo isso. E aí a gente vai passar aqui por todos os significados do 19/1, mas eu quero deixar essa parte bem esclarecida, né? Porque o 19 é considerado um número kármico porque ele é colocado onde tem escuridão. Mas ele, na verdade, não é algo que, vamos dizer assim, tenha uma lei do retorno muito forte, como a gente viu no 13, no 14, no 16. Né? A gente percebe que existe aí uma virtude atrás desta situação, que é a virtude da verdade, né? A verdade, ninguém quer saber da verdade. Então, quem tem o número 19 tem que encarar a verdade, a realidade, e isso que é a dificuldade do número 19. Tem outras questões que a gente vai ver aqui hoje, mas eu queria que vocês compreendessem isso em primeiro lugar, porque envolve uma transmutação individual muito, muito grande. Tá? Vamos lá, vamos saber um pouco mais. O número kármico 19/1, como todos os outros números kármicos, ele indica situações diferentes dependendo da posição que ele ocupa no mapa, né? Então, se estiver ali no caminho de origem, pode indicar ali uma falta de mérito, né? Porque indica questões ali de vidas passadas, de desvalorização de vidas passadas, né? Então a pessoa não se sente merecedora, ela não se sente capaz, ela não se sente que ela vai conseguir. Então tem uma insegurança muito, muito grande. Se estiver na personalidade ou na missão, ela precisa resolver esse karma, equilibrando as coisas com a verdade nessa vida. Então é aqui que ela vai ter que enxergar a verdade. A verdade é dura, nua e crua e ela tem que ajudar as pessoas, né? E o 19 na alma é um padrão inconsciente de menos-valia, né? A pessoa não se sente merecedora também, ela se sente incapaz, ela se sente inferiorizada, tem dificuldade com amor próprio, né? Ela não se dá valor, ela não consegue perceber as coisas, o tamanho dela, né? E ali a gente percebe que na alma, né, inconsciente, é aquilo que a pessoa não vê dela mesma. Então, o 19 na alma, eu acho que é uma pessoa que realmente ela pode ter assim virtudes gigantescas, mas ela não reconhece nada nela, ela não consegue se dar valor. Por quê? Porque o número 19, ele é ligado à luz, ele é ligado à vida, ele é ligado a dívidas, ele é ligado ao sol, né? Então, a gente está falando de iluminação, de discernimento, né? E o número da luz é colocado em situações sombrias para iluminar. Então, muitas vezes, gente, o 19 é colocado em lugares assim,
Eu vou dar um exemplo, tá? Eu acho que os exemplos são muito bons para a gente compreender, né? Eu já tive um cliente que me mostrou muito eh, sobre o 19, porque a vida dele era muito peculiar. Ele estava no lugar errado, na hora errada, e ele acabou sendo preso por um crime que ele não cometeu, né? E aí ele foi para a cadeia, ainda bem que era uma cidade pequena, não era uma cadeia, né, daquelas perigosas. Ele foi para a cadeia e ali, conversando com um, conversando com outro, as pessoas iam lá visitar ele, pai, familiares, né? E aí ele viu as condições que estavam ali, ele começou a arrumar a cadeia, né? E aí ele foi pintar a cadeia e os outros presos começaram a olhar ele a pintar a cadeia. Falaram, realmente, né? Vamos ajudar? E aí os presos começaram a ajudar ele a pintar a cadeia. Ele conseguiu, né, doação de tinta. Depois que eles pintaram a cadeia inteira, ele começou a contar histórias. E aí ele viu que tinha alguns presos analfabetos. Ele foi lá ajudar a alfabetizar esses presos. E aí ele pedia, né, para o padre, para assistência social, para trazerem livros, e aí ele foi montando uma biblioteca dentro da cadeia. Ele foi melhorando, 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 e até que no final foi descoberto, né, eles conseguiram provar a inocência dele, e ele saiu da cadeia depois de 5 anos, só que ele começou a trabalhar com os presos. Mesmo ele solto, ele voltava lá para continuar o trabalho que ele iniciou quando ele estava lá dentro. Então, ele foi colocado num lugar, né? Eu fico até emocionada, é uma história linda, né, gente? Ele foi colocado num lugar de muita dificuldade, de extrema escuridão, né? Só que ele foi a luz daquele local. E ele foi colocado justamente, não é porque ele era culpado, e sim porque ele tinha que aprender a ser luz. Essa é a grande sacada do número 19, a autovalorização e colocar a mão na massa diante das situações difíceis e falar o que eu posso fazer aqui agora. Em vez de ficar se lamentando, ó céu, ó vida, ó azar, né? Se colocando no lugar de vítima, o 19 veio sair desse lugar. Né? Por quê? Porque tem um padrão repetitivo, né? O 19 está vindo de outras vidas, e é um padrão errado que muitas vezes coloca a pessoa no lugar de vítima, né? Mesmo ela não sendo vítima, tá? Ela se vê como vítima, e ali tem que ter uma mudança que vai para o número 1, que é um trabalho dentro da individualidade, né? E normalmente, quem tem esse 19, tá ali, ó, tem um brilhantismo e é uma pessoa que aparece em qualquer lugar, aparece em tudo que faz, nada da vida dela fica escondido. Então, é como se ela tivesse com um holofote ali em cima dela, tá? Então, nada que ela faça de certo ou de errado fica despercebido. Então, é uma autocobrança muito grande, uma cobrança também social muito grande. O 19, ele veio quitar dívidas, né? E quais são as dívidas que a gente pode trazer de vidas passadas, gente? São várias dívidas. Primeiro lugar, dívida financeira. Sim, a gente traz dívida financeira de vidas passadas. Dinheiro é energia. Se a gente está devendo lá, a gente vai ficar devendo aqui e a gente vai ter que quitar as nossas dívidas. Ok? Dívidas de promessas não cumpridas, dívidas de juramentos, voto de castidade, voto de pobreza, voto de amor eterno, voto de fidelidade, voto de sei lá o quê, um monte de voto que a gente fica enroscado, emaranhado nessa história. E nós temos dívidas de vida. O que é dívida de vida? A coisa que mais existiu no planeta Terra foi guerra. Todo mundo matou, todo mundo morreu. Não escapou ninguém. Então a gente não pode julgar. E o dívida de vida é exatamente essa. Ou você matou, ou você morreu. E
tirou alguma vantagem, né? Então, o 19 é como se fosse a fatura do cartão de crédito que chegou aqui agora nessa vida, de coisas que você se beneficiou lá em vidas passadas. Então, você pode ter tido ali uma posição social onde você recebia algumas vantagens ali, né, indevidas, e tudo isso agora vai ser cobrado de você. Então, quando a gente está em desequilíbrio, seja no que for, e aqui no caso é dívidas, seja de que tipo de dívidas for, a gente vai ter que equilibrar. E para isso, a gente tem que o quê? Tem que enxergar. Por isso que o 19 é luz. A luz chega e mostra as coisas, né? Então, a gente precisa desse entendimento. E aí vai pagar uma vez, duas, três, 10, até a gente entender o que é aquilo. Por isso, é o teste da resistência também, o 19. Então, são situações de vida, muitas vezes, muito difíceis, muito desafiadoras, aonde a pessoa precisa resistir a alguma coisa, resistir à pobreza, insistir ali em alguma determinada coisa. Eu preciso fazer esse negócio, eu quero trabalhar com isso. E aí insiste. Uma pessoa que tem muita dificuldade em estudar e vai lá, insiste. Então, o teste da resistência, para ver até onde a pessoa vai para conseguir as coisas, é também o número 19. Então, não é que ela vai ter questões a serem equilibradas ou resolvidas, mas ela, para provar o próprio valor para ela acaba entrando em situações extremamente difíceis. Por quê? Porque ela precisa provar para ela mesma, ela precisa enxergar nela mesma o valor que ela tem, a capacidade que ela tem, que normalmente é muito grande, né? E a pessoa, sendo muito grande, o que ela quer fazer? Ela quer se diminuir, ela quer diminuir a sua luz para caber nas situações. E ali é como se você pegasse um pé 41 para enfiar num sapato 35. Vai doer, vai machucar, vai sangrar. Então, muitas vezes a pessoa vai se diminuindo, porque ela quer caber, estar ali em pertencimento dentro da família, dentro de um casamento, dentro de um trabalho. Ela não consegue compreender a grandiosidade dela, o alcance que ela pode ter, né? Então, é mais fácil, é mais, vamos dizer assim, confortável, aquela zona de conforto que não é nem tão confortável assim, mas é uma zona de conforto dentro do seu mínimo potencial, sabe? Quando você tem o potencial gigantesco, mas você não se dá valor e você não quer sair daquela situação, você não quer perder os amigos, você não quer ser visto como diferente, e aí você fica se diminuindo e não vai dar certo, né? Não dá para a gente diminuir a luz de ninguém. Nem você consegue fazer isso com você mesmo. E aparecer, gente, não é fácil, né? Colocar a carinha aqui, mostrar, aparecer. Hoje em dia, a exposição das pessoas é muito grande, né? Quem não aparece aqui nas mídias sociais não existe. Mas na minha época não tinha nada disso, gente. Então foi todo um processo, por exemplo, para mim aprender a me expor, né? Tem gente que tem dificuldade de se expor, de colocar ali, de aparecer. E é uma pessoa, normalmente 19, que ela quer passar despercebida. Ela não quer aparecer, mas não tem jeito. Ela é luz. E a luz incomoda, a luz chama atenção, né? E ela vai passar assim, todo mundo vai perceber a luz dela, menos ela, né? Principalmente se esse número 19 estiver na alma. Ela não consegue entender o brilhantismo que ela é. E ela vai se cobrar, sabe? Querer, assim,
provar para si mesmo o seu valor. E demora, sabe, gente? Demora bastante tempo para a pessoa compreender o tamanho e a luz que ela tem. E aceitar isso e colocar isso como uma naturalidade, uma característica pessoal dela, né? Então, é todo um processo de iluminação, de clareza, de assumir a própria luz, que muitas vezes é bastante dolorido, bastante difícil, pela negação, né? E muitas vezes até a falta mesmo de autoconhecimento, de autoconsciência, para se avaliar diante da vida e das coisas, tá? Então, aqui o teste da resistência, que mais? Ganham e perdem muitas vezes. Por quê, gente? Porque tem aquela dificuldade de entender o seu valor. Então, ganha, por exemplo, um dinheiro, daí a pouco perde o dinheiro, né? Assaltado. E aí a gente tem que entender que o 19, muitas vezes, a vida vai levar as coisas. Seja assalto, seja perca, seja falência, seja o que for, vai ter aí alguma questão de perda, tá? E aqui a gente não tá falando de perda de vida, não, tá, gente? Perda de vida, perda de pessoas amadas, é lá no 13/4, tá? É o outro número kármico. Aqui é perda de bens, perda de situação financeira, perda de uma empresa, perda da sua situação social, do seu emprego, das suas ideias. Muitas vezes tudo isso é roubado de você. Por quê, gente? Porque você precisa enxergar as coisas como elas são e sair o quê? Da inocência. Então, o 19/1 é a pessoa que é muito, muito inocente e que veio com um farolzão assim para ficar esperto na vida, para ficar safo na vida. Então, muitas vezes, ela vai ganhar alguma coisa e depois vai perder. E quando perde, gente, deixa embora, desapega, né? Por quê? Porque é um karminha a menos, né? Então, ela precisa pagar dívida? Vai pagar dívida. E se ela não está fazendo alguma coisa para equilibrar isso, vai vir a vida e vai tirar alguma coisa dela, né? Então, é extremamente necessário o 19/1, principalmente na personalidade, na missão de vida, que é o fazer, né? A personalidade é ser e a missão de vida é fazer. Então, quem tem uma missão de vida 19 veio para pagar dívida. Então, ou paga através da consciência, entendendo que tudo que você ganhar, financeiramente falando, você tem que dividir com outras pessoas, que precisa fazer trabalho voluntário, trabalho de caridade, precisa sim, senão vai vir alguém e vai roubar. Por quê? Porque é o aprendizado de fazer pelo outro, né? De se colocar à disposição da sociedade, entendeu? Mas vamos ver um pouquinho mais. Então, aqui, ó, o 19/1, ele veio quitar dívidas do passado. Ele veio quitar dívidas suas, muitas vezes são dívidas ancestrais, da família, karma familiar, porque nós temos o karma individual, que aí a gente vai ter que equilibrar o quê? Superar alguma coisa dentro de nós, que tem um bug aqui no sistema e a gente precisa arrumar isso. E isso é dentro da nossa individualidade, tá? E também pode ser dívidas de família, dívidas familiares, karma familiar. E aí você está herdando isso que da parte genética dos seus ancestrais. E pela numerologia, pelo mapa de numerologia, a gente pode olhar se é dívida da família materna, se é dívida da família paterna, da onde que está vindo isso, o que exatamente é essa dívida, né? Então, a gente tem aqui muitas questões para equilibrar, né? Porque todo número de superação é equilíbrio. Só que o número 19, além do equilíbrio, de quitar as dívidas, ele tem que entender que muitas vezes ele precisa da compreensão, ele precisa enxergar.
e ele precisa dar luz para isso, discernimento para isso, né? Então, por isso que ele tem ali, ó, pode ter situações de perdas, e eu coloquei perdas ali entre aspas, porque possivelmente não são perdas, né? É um pagamento de uma dívidazinha lá, um cartão de crédito, né? Uma conta que chegou ali do passado, né? Então deixa aí, deixa embora, leva carro, leva o dinheiro, leva, que aí eu vou resolver isso de outra forma, né? Vou me resolver de outra forma. Então não fique apegado a nada, né? Porque o 19, ele tem essa capacidade muito grande de ganhar muito dinheiro, mas também tem a capacidade de perder muito dinheiro. Então, são muitos altos e baixos. E o 19, ele traz essa questão, o que, gente? De ajudar as pessoas. Se a gente olhar para o número 19, tem um número 1 e tem um número 9, que é o alfa e o ômega, né? Que a gente já vai ver já. Mas as dívidas financeiras, não só dívidas financeiras, todo tipo de dívidas, né? Promessas não cumpridas, votos, compromissos, fidelidade, promessas ali, pactos de vida ou morte, tudo isso a pessoa vai ter que desfazer. E para desfazer, ela vai ter que olhar, ela vai ter que enxergar. E ela vai ter que ter luz para fazer isso. Discernimento, conhecimento, tá? O aprendizado da generosidade, da liderança e da bondade. Generosidade por quê, gente? Porque o 19 está aqui para pagar a dívida. Então, é melhor ele pagar aquilo com amor, com generosidade, do que a vida arrancar dele. É menos sofrido, né? Então, se ela sabe disso, se a pessoa se dispõe a ajudar muitas outras pessoas, ela precisa disso para equilibrar. Né? Então, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos ajudar. Isso desenvolve o aprendizado da generosidade. E é esse o antídoto necessário para o 19/1. Né? A liderança, a generosidade e a bondade. Vai sempre estar em evidência para não cair em tentação. Isso, gente, é como se, que nem aquilo que eu falei, a pessoa vai ter um holofote. E ela vai ter que andar na linha. Porque qualquer pessoa pode fazer as coisinhas escondidinha, mas o 19 não vai ficar escondido. Não adianta querer fazer as coisas por debaixo do pano, não adianta querer pular a cerquinha escondido, não vai dar. Aparece. Tudo de bom e de ruim aparece na vida de quem tem 19. É como se fosse uma vida pública. De alguma forma, sabe, vai encontrar alguém que vai contar para, sabe, é algo assim, né? Ou então, sabe, aquelas coisas que você nem não prevê na vida, você está fazendo lá uma coisinha escondida, está indo num lugar, de repente vai alguém lá, tira uma foto e essa foto aparece no jornal, aparece na televisão, e aí não fica escondido, gente. Nada fica escondido para o 19. Então, ele tem que entender que, por mais que isso seja desconfortável, porque é desconfortável estar exposto aos olhos de todas as pessoas o tempo todo. É exatamente o contrário do que ele quer, né? O 19 normalmente quer ficar escondidinho, quer ficar por trás, não quer aparecer, mas aparece. Tem luz. Né? E a luz, gente, o que acontece? É a mesma coisa que o sol, né? O sol faz o quê? O sol ilumina. O sol traz a clareza, traz o discernimento. O sol traz o brilhantismo. Normalmente, quem tem o 19/1, gente, é brilhante em qualquer coisa que vá fazer na vida. Só que a pessoa não sabe disso, a pessoa não consegue enxergar, né? Imagina que você é um farol, tá? E o farol, ele é colocado aonde, gente? Ele é colocado lá na frente do carro, do ônibus, do caminhão. O farol fica lá na frente. E o farol vai mostrando a luz lá na frente, vai mostrando o caminho. Para quê? Para que ela possa andar com segurança, sabendo o que tem ali naquele caminho, né? Mas se aparecer o quê? Qualquer obstáculo, é ali o farol, ó.
a porrada. É a pessoa que vai receber o quê? A porrada primeiro. É a pessoa que vai receber o quê? As mariposas. As mariposas ficam em volta da lâmpada. E é a pessoa que tem o 19, que é luz, que é brilhante, vai ter que aprender a lidar com as mariposas, sem se incomodar com elas e deixando elas se queimarem sozinhas, né? E aqui é aquilo que eu falei, são colocadas onde há escuridão, porque elas são, na verdade, um farol. E elas precisam se assumir farol, né? Sem medo. Ter o compromisso com a verdade. Essa é uma parte. Lembra da clareza? A clareza, ela também tem a situação da verdade, né? Verdade, clareza. E a pessoa que tem o 19, gente, nossa, não pode mentir, porque aparece. Então, tem que, em algum momento, fazer ali um pacto com a verdade e falar a verdade da melhor forma possível. Mas não é inventar nem a desculpinha de não querer sair com alguém, nem isso você vai, né, passar assim. Não, fala, olha, sei lá, vamos sair? Eu vou ver minha agenda. A pessoa não quer sair e ela não vai ver a agenda, mas ela dá essa desculpa. Normalmente, essas mentirinhas brancas todo mundo faz. O 19 não pode. Nem isso, né? E ele pode até olhar, né? Mas ele não precisa chegar ali e mentir para a pessoa. Olha, eu tenho um compromisso, não dá. Ela simplesmente fala, olha, vamos deixar para outro dia? Em vez de dar explicação, ela já joga isso para outro momento, para que ela não precise mentir, para que ela não precise dar desculpa. E isso é um grande aprendizado da verdade. Por quê, gente? Nós temos o chakra laríngeo aqui, que é muito poderoso. E é através do verbo que a gente tem o poder de materializar. A gente precisa falar. O que você quer, você precisa expressar, você precisa falar. Porque é através da fala que a gente dá os comandos, né? E se você mente, você vai perdendo a força da sua capacidade de materialização daquilo que você quer, de direcionamento. Então, a mentira, ela vai corroendo o teu poder de expressar aquilo que você quer. E se você não expressa, a vida não vai saber, né? Então, quando você fala, quando você quer manter a sua liderança, quando você precisa da sua voz de comando na vida, quando você precisa ser ouvido, você tem que fazer um pacto com a verdade, porque se você mentir, você perde o teu poder. Principalmente quem tem o 19. Não pode mentir em absolutamente nada, tá? Nada fica oculto, nem virtudes, nem defeitos, e é uma pessoa que vai ter que aprender a conviver com a exposição. É uma pessoa o quê, gente? Solitária, pois ficar perto deles queima como o sol. A pessoa tem luz. E o sol, que nem o sol está sozinho lá, e se você ficar muito tempo embaixo do sol, queima. A luz queima. E uma pessoa que tem luz, ela também queima. As pessoas que ficam perto dela acabam se queimando. Então, tem que encontrar ali uma distância segura, uma convivência harmônica, para que as pessoas consigam conviver. Então, ela vai ter que ter um tempo dela sozinha, ela vai ter que fazer coisas sozinha, porque é número 1, né, gente? A solução é 1. É a independência, a solitude, a solidão, é a individualidade, né? É fazer tudo, é se virar sozinho, é aprender a ficar em silêncio, ficar com você mesmo, fazer de você uma ótima companhia, né? Então, quando você tem luz, as pessoas elas ficam desconfortáveis, porque elas também ficam em evidência se elas ficarem perto de você, entende? E aí é algo que somente quem tem o 19 consegue compreender exatamente o que eu estou falando,
porque vai é o tempo inteiro em evidência, não tem sossego, não tem descanso, sabe? E isso é muito desgastante, é muito cansativo, né? Porque o 19, gente, também é intensidade. Ele é grande, ele é forte, ele é intenso, ele é profundo. Então, nada na vida dele é mais ou menos. Nada é morninho, sabe? Tudo é intenso, é tudo forte, tudo profundo. Isso cansa, profundidade cansa, intensidade cansa. E o 19, ele veio aprender a lidar com tudo isso. Muitas vezes ele não quer nada disso na vida dele, mas ele é isso. Ele é grande, ele é forte, ele é intenso, ele é profundo. E ele vai ter que aprender a lidar com a própria individualidade, né? Diante do quê? Diante da sociedade, diante do mundo, né? Muitas vezes, né, o 19 se diminui para caber nas situações, mas, obviamente, isso não dá certo. Não dá para diminuir o sol. Não dá para diminuir a luz de alguém. Não dá. Ela vai ter que, em algum momento, assumir, mesmo que isso a isole de outras pessoas, né? Porque tudo tem um preço, né, gente? Se você quer aparecer, isso tem um preço. Tudo na vida tem um preço. O 19, gente, é o que eu falei, é alfa, é ômega, é 1 e o 9. É o início e é o fim. Ele faz o processo inteiro, né? Quem tem, por exemplo, uma numerologia que tem um 1 muito forte, ele tem a necessidade o quê? De iniciar as coisas. Para quê? Para o 9 finalizar. Quem tem o 19, ele tem que iniciar e finalizar, né? É ele que é responsável por todo o processo, né? Desde o início até a finalização. Então, é muito trabalho, é muito cansativo, né? Ele não tem com quem dividir, tá? São versáteis e adaptáveis, né? A luz se adapta a qualquer ambiente, né? A visão é holográfica e holística. O que é isso, gente? Quando você tem ali uma visão de raio-x, que a gente vê nos super-heróis, né? A pessoa tem visão de raio-x, vê longe, vê através de parede. Isso é um dom daquele super-herói. Quem tem o 19, ele tem a luz. Ele vê as coisas, mas ele percebe as situações, né? Então, ele chega ali numa festa, ele dá uma passada de olho assim, ele sabe quem que tá com quem que tá traindo quem, aonde que o fulano tá com quem. Ele saca a história, ele vê, né? Somente um sinalzinho desse tamanhinho, o 19 vê, ele pega no ar as coisas e ele percebe o mundo com uma quantidade de informações muito maior do que a maioria das pessoas. Por quê? Porque ele tem luz, ele é o farol, ele enxerga as coisas. Entende? Lembra que a gente fala que os números mestres sobem a montanha e lá em cima ele é um farol? Então, o 19 ele é um número de superação, mas é o que? Uma preparação para a pessoa sair dos unitários do número 1 para os números mestres. Então, ele é quase que um farol, aprendendo o quê? A direcionar, a mostrar, a brilhar, a assumir as próprias qualidades, a fazer o que precisa ser feito, né? Disciplinar e multidisciplinar e competente. Tudo, gente, tudo que o 19 for fazer, ele faz muitíssimo bem. Por quê? Porque ele vê o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe exatamente qual é o objetivo dele. Ele nunca é mandado. 19, não, mas não adianta querer mandar no 19. Se ninguém consegue mandar no 1, vai mandar no 19, que é muito mais forte, né? É o número 1 potencializado com o 9, né? Então, ele está acima das outras pessoas em termos de percepção, em termos de capacidade de percepção.
É o teste da resistência, da fé. Por quê, gente? Porque ele vai ser colocado onde tem escuridão. Enquanto ele não resolver aquilo, ele não vai sair daquele lugar. É ele que tem que encontrar a saída. É ele que é o farol. Entende? Então, não dá para você pedir ajuda para ninguém. Quem tem 19 esquece. Vai perder, vai ganhar, vai cair, vai. Só que não tem saída. É a própria pessoa que vai ter que encontrar a saída. Não tem ajuda, não tem placa no caminho. E ela, sendo um farol, ela vai ter que ir caminhando sozinha, como se fosse uma pessoa com uma lanterna na mão para encontrar o caminho, tá? Estar acima do ganho ou da perda. Como o 19 ele tem essa questão da luz, da clareza, do discernimento, ele tem que estar acima do ganho ou da perda. Ganhar faz parte da vida, perder faz parte da vida. Então, ele tem que estar bem, estar feliz, estar equilibrado, tanto com o ganho quanto com a perda. E, obviamente, né, gente, se é um número kármico ligado a dívidas, é óbvio que nessa vida não vai poder fazer dívida, né? É óbvio que não vai poder tirar vantagem aí de situações. Ele vai ter que o quê? Cumprir com as suas obrigações e viver dentro da possibilidade que ele mesmo possa se dar, sem benefício de ninguém, né? Então, nem aquela casa, sabe, gente? Aquela casa emprestada da praia, aquela do amigo, que você pede a casa emprestada para passar as férias lá, nem isso. Nem um carro emprestado, nada emprestado. O 19, ele tem que andar dentro das possibilidades dele, dentro dos próprios, firme em cima dos próprios pés. É ele que tem que andar sozinho. Então, não vai ter ajuda de ninguém, muito pelo contrário, é ele que vai ter que ajudar as pessoas, tá? E quitando todas essas dívidas e, obviamente, não adquirindo outras. São pessoas que precisam da autovalorização, como eu disse, elas não enxergam aquilo que elas não enxergam o seu valor, a sua luz, a sua clareza, né? Ela enxerga, ela vê as coisas e ela fala para as pessoas e ela fica assustada, fala, gente, não é possível que ninguém está vendo isso que eu estou vendo, né? E porrada em cima do 19, porque ele está mostrando aquilo que as pessoas não querem ver. Isso é desgastante, gente, é bem desgastante, né? Você ficar o tempo todo mostrando a verdade e ninguém querendo enxergar a verdade, porque ninguém quer enxergar. Por mais que a pessoa vá lá, fale, mostre, indique, muitas vezes a pessoa está tão cega, ela prefere ficar na ilusão, na cegueira, do que enxergar a verdade, tá? São pessoas intensas, profundas, vão iluminar as sombras e suas sombras e virtudes para conseguirem ver o que possuem também de bom. Elas precisam se auto-reconhecer dentro dos seus valores, né? Então, gente, eu acho que vocês já entenderam o que é ser luz, o que é ser o 19/1, né? Ser luz não é sobre brilhar ou aparecer, e sim sobre iluminar caminhos. Lindo, né, gente? Pois é essa a grande questão do 19, né? E entendendo que é você que vai lá na frente, é você que tem que achar o caminho. Para quê? Para você iluminar o caminho para outras pessoas também passarem, né? Ser farol é muitas vezes ser solitário também, né? O farol que fica lá no meio do mar, ele fica lá sozinho, mostrando a luz, direcionando as coisas. Bonito 19, né, gente? Não é fácil, tá? Não é uma questão assim leve, né? Muitas vezes o 19 é colocado em situações muito terríveis, muito sombrias, mas é ele que tem que encontrar a direção. Aqui, gente, olha,
tem várias e várias características do número 19, né? Todas elas estão lá na apostila. Pega a apostila, dá uma lida. Aqui tem muita coisa para vocês aprenderem, né? Tem mais coisas aqui, várias e várias situações do 19. Para quê? Para você ter mais compreensão e poder ajudar mais, né? Para você ter mais clareza exatamente como o 19 pede. E, gente, aqui eu coloquei até a próxima aula, mas a nossa próxima aula vai ser só uma despedida, porque estamos terminando aqui o nosso curso, né? Passamos por vários e vários números e na próxima aula a gente vai fazer ali um resumão, tá bom? Até a próxima aula. Beijo!